Agora, o nosso assunto é muito sério, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Segundo a UNAIDS, o Brasil cresceu em 21% o número de AIDS. Olha que preocupante. E na América do Sul, todos esses países, foi 7% do crescimento de pessoas infectadas com a AIDS. É preocupante. 7% nos países, 21% no Brasil, né, segundo, eu estava até pesquisando agora, pouco antes de entrar no ar, me preocupou muito isso. Aí o pessoal pensa, o pessoal da melhor idade pega AIDS? Pega. Da idade, sim. Não é só o jovem, não. O meia idade. Da melhor idade, a terceira, também pega. Você sabia que a capital catarinense é a segunda capital do Brasil com a maior taxa de novos casos de AIDS? Pois é, e de acordo com os últimos dados, mais de 7.800 pessoas vivem com HIV em Florianópolis. Aí muita gente pergunta, mata? Morre? Muita gente morreu. Agora estão descobrindo a cura aí, né, doutor? Estão descobrindo a cura. Uns morrem e outros vão sobrevivendo até não sabe quando. Mas tem gente aí que está com o vírus aí e já tem mais de 20 anos. Né? E aproximadamente mil pessoas ainda não sabem que tem AIDS, que tem HIV, no caso. E outras 2.000 não sabem, mas estão em tratamento. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios o médico infectologista, doutor Felipe de Barros Perini. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Preocupante esses dados aí, né? Acho que esses são dados em que mostra que a gente tem bastante coisa a fazer ainda, não só no Brasil, mas certamente no estado de Santa Catarina e na capital Florianópolis. São dados interessantíssimos você ter colocado, esses dados da UNAIDS e os dados trazidos pelo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que a gente carrega realmente essa medalha de prata entre as capitais do Brasil, apesar dos avanços que vem acontecendo. Vem caindo essa taxa, mas ainda a gente está conversando em taxas muito elevadas na região sul do Brasil. Tem um tal de tabu ainda que as pessoas têm de fazer o teste do HIV. O cara fica preocupado, vou, não vou. Tem que fazer, gente. Quando se faz um exame completo, um check-up completo, no próprio exame de sangue já aparece alguma coisa, né? Mas as pessoas têm esse tabu, né, doutor? Acho que interessantíssimo também a pergunta. Acho que esse tabu está em todos os lugares. Muitas vezes até entre os profissionais de saúde não solicitam os testes porque tem dificuldades em dar a notícia ou sente, enfim, alguma situação em que ele não está confortável em fazer. Acho que agora a gente vem trazendo novas estratégias, além de disponibilizar os testes rápidos em outros locais da cidade. Agora tem avançado, né? Tem avançado. A tecnologia está avançando, como está avançando também a questão da medicina para tentar barrar de vez, né? Com certeza. Acho que a gente hoje tem tecnologias de testagem que chamam de testagem rápida, em que o resultado sai em menos de 20 minutos, seja por uma gotinha de sangue, e até mesmo autotestes, que é pela saliva. Dentro desse grupo de testagens, esse também é um teste que sai em menos de 20 minutos o resultado, a pessoa consegue ter um teste de triagem para saber se tem a infecção pelo HIV ou não. Aonde, doutor, que tem isso? Bom, o Florianópolis está lançando agora um programa, chama Hora é Agora. Essa é uma das 3 estratégias de Essa aí, doutor, a imagem, você pode falar em cima? Esse é o armário, né, que iniciou... tem um armário ali? É muito legal. Mas onde é esse armário, doutor? Ele é na rodoviária, Dino. No terminal ali. E lá a pessoa consegue pedir pelo aplicativo ou pelo site, e ele consegue colocar alguns dados deles ali, mas claro que é anônimo, e ele consegue retirar, ele é uma espécie, recebe uma senha e consegue retirar 2 testes, inclusive, ali. Um para ele mas e outro para dar. Na prática, como é que é? Eu estou vendo as portinhas abrirem lá, como é que é? Na prática, assim, entra no site ou no aplicativo, responde algumas perguntas ali, que faz parte, enfim, até do monitoramento que a gente faz para os testes, ele recebe uma senha, um código, vai lá na rodoviária, que está aberta 24 horas por dia, ele pode ir o horário que ele quiser, digita essa senha de forma anônima, muito tranquila, e recebe, abre uma caixinha como se fosse um cofre e consegue ter acesso a esses testes. Mas é pago isso, doutor? Tudo gratuito, obviamente. Olha, no SUS a gente não paga nada. Que interessante, né? Mas só a capital tem esse aplicativo, essa forma de descobrir? O autoteste tem em vários locais do Brasil, mas esse autoteste por armário está em 3 capitais do Brasil. Curitiba, que começou em 2014, e agora no último mês foi lançado em Campo Grande e Florianópolis por conta desses dados epidemiológicos. Doutor, quem é que pode retirar qualquer pessoa? Joia, né? Essa estratégia especificamente, ela é voltada para homens gays, HSH, que a gente fala também, homens que fazem sexo com homens, mas existem outras estratégias de conseguir autotestes e testagem rápida em Florianópolis. Mas essa é focada nessa população, é uma população que tem maior vulnerabilidade ainda com muitos casos novos
uma incidência alta, assim como as mulheres trans, apesar dos avanços, especialmente quando a gente está conversando com uma população jovem entre 15 e 24 anos de idade. Por isso que a gente fala direto, desde a época que começou a falar em arte, fala em prevenção, né, doutor? Isso. Prevenção. Ah, não quero usar camisa. Tem que usar, gente. Não é porque tem esse que, tem uns aí, né? A gente não sabe quem, mas um sai aqui, carnaval, né? Tem que tomar cuidado, depois ver o resultado aí. Existem outros métodos também? Isso é muito interessante colocar, né, Dino? Porque, como você colocou, a camisinha é importante, é fundamental, ela deve continuar a ser estimulado o seu uso. Mas ela funciona só para 25% das pessoas que usam da forma como ela deve ser, todo o tempo e em todas as relações. Então é preciso pensar o que fazer com as outras 75% das pessoas, os métodos que ela pode utilizar para além da camisinha. E hoje a gente tem, além da camisinha, gel e outras situações, tem a PEP, não sei se já ouviu falar, é a profilaxia pós-exposição. Eventualmente, foi lá na festinha, teve uma relação sexual desprotegida ou arrebentou teu preservativo, você tem até 72 horas, ou seja, 3 dias, para procurar um serviço de saúde em que você vai tomar os antirretrovirais e prevenir do HIV. Claro que não previne para outras ISTs, mas previne para o HIV. Claro que também não é uma pílula do dia seguinte, a pessoa tem que tomar durante 28 dias e ainda fazer alguns testes. Essa é a PEP, que é pós. E tem uma situação que é antes da exposição, que é a tal da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então é uma forma de você tomar antirretrovirais anteriormente e caso você tenha uma exposição, você vai estar protegido pelo HIV. Interessante. Doutor, essa gavetinha, não é o nome gavetinha, tem um nome ali, como é que é? É o armário mesmo. O armário ali que está na rodoviária, fica até quando ali? Ele vai ficar certamente até os próximos 12 meses, é possível que o projeto ainda se renove e continue, e a depender de como as coisas aconteçam, a gente tenha um monitoramento bom, é possível que ele permaneça na cidade. Doutor, mais uma pergunta, porque tem muito telespectador na dúvida aí. O exame de sangue é 100%? Esse é um exame de sangue, no Brasil, para o teste ser validado, ele tem que ter o que a gente chama de sensibilidade e especificidade de 99,5%. Ou seja, é tão confiável quanto um teste de laboratório, um teste feito corretamente em qualquer laboratório particular ou do SUS, ou feito nas unidades de saúde. Tem que fazer sempre o exame de sangue? Esse exame de sangue deve ser feito sempre que você tem uma exposição de risco. Ou seja, sempre que você teve alguma situação em que você não usou preservativo, ou que usou, rompeu, toda vez que você tiver essa situação, é recomendável você fazer o teste para você ficar tranquilo e também procurar outras formas de prevenção. A última pergunta, que tem muita gente em casa, ainda morre gente com AIDS no Brasil? Morre. Mas ainda vivem pessoas com AIDS no Brasil? 25% também dos casos descobrem a doença só quando já estão doentes, ou seja, com a AIDS avançada. Acho que isso é um ponto muito importante esclarecer, a diferença entre HIV e AIDS. HIV é o vírus, é a infecção pelo vírus. A AIDS é a doença pelo vírus. Certo. E isso demora entre a infecção e a doença, a manifestação da doença, meses, às vezes anos. Então é muito comum a pessoa estar infectada e não saber. Por isso a importância de testar antes de ficar doente. Porque aí vai tomar os comprimidos, que hoje a gente está falando de 2 comprimidos uma vez ao dia, ou até 1 comprimido só por dia, vai te prevenir de evoluir para a doença da AIDS e ficar bem, viver com seus familiares, com as pessoas que você gosta. É um tipo de matéria que devia ser debatida em escola, né? Devia ser matéria em escola, né? Ministério da Saúde, fazer um convênio com a educação, levar um profissional médico para explicar. Porque a criança não sabe nada. Aí daqui a pouco começa para lá, para cá, a juventude hoje em dia é 3 ou 4. Né? Diferente de muitos anos atrás. Doutor, obrigado pelo esclarecimento. Eu agradeço, Dino. A forma como o doutor explicou aqui deu para a gente entender. Né? Não teve aquela formalidade, ele falou no linguajar que todo mundo conseguiu entender. Porque é perigoso esse crescimento dessa doença em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Obrigado, doutor. Obrigado, Dino.